3 prefeitos confirmaram hoje denúncias de corrupção na gestão de Milton Ribeiro no Ministério da Educação, na Comissão de Educação hoje do Senado Federal. Eles afirmaram ter recebido de 2 pastores evangélicos pedidos de propina para facilitar a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Brasileira. 2 prefeitos do Maranhão, cujos municípios receberam recursos para obras de creches e também de escolas, admitiram ter tido contato com os pastores acusados de tráfico de influência, mas garantiram não ter recebido pedido de propina. As denúncias que surgiram na imprensa no mês passado, em março, levaram à queda de Milton Ribeiro e nós vamos ouvir agora o que o presidente da República falou sobre essas acusações de corrupção. Não é fácil fazer a coisa certa. Não é fácil mudar o Brasil, que estava acostumado a ouvir mentiras e conversas moles. Por isso me acusam de não ter educação, de ser grosso, falar palavrões. Aqui jamais eu falaria palavrão. Estamos há 3 anos de premissa sem corrupção. Me acusaram de corromper-se, me acusaram para provar que sim. Ora, pô, se eu não comprei nenhuma vacina, não paguei $1, você que eu sou corrupto. Como agora estão me acusando de ter armado a educação, compra superfaturada de ônibus. Pô, a licitação foi feita ainda. E quem descobriu fomos nós. Nós temos compliance. Temos gente trabalhando em cada ministério com lupa no contrato. Por isso que não tem corrupção. Se um dia aparecer, a gente vai pro pau. Muito bem, um trecho da fala do presidente da República hoje num evento a empresários. Inclusive, esse é o tema da nossa enquete de hoje, que eu já vou abrir, produção. Agora, enquete aberta no portal da Jovem Pan News para você votar, participar. E a pergunta de hoje é a seguinte: você acha que existe um esquema de corrupção no Ministério da Educação? Sim ou não? O seu voto no final do programa eu trago o resultado parcial. Constantino Piperno, Marco Antônio Moreira da Costa, o nosso Jorge Serrão, ótima tarde a vocês. A polêmica do dia é essa e eu quero saber, o presidente da República consegue sustentar esse discurso anticorrupção depois dessas acusações? Marco, você começa. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Paulo, a gente fica numa situação aqui bastante peculiar, que é a seguinte: ninguém pode ser culpado por suspeita, ainda mais de maneira indireta no caso do presidente da República. Existe um esforço gigantesco por parte dos petistas e da oposição pipérnica e da oposição ao governo federal, que é muito comum, é muito frequente, especialmente nessa reta final. Ou seja, a gente está vendo um período pré-eleitoral, seguido agora de um período eleitoral, que vai ser rápido, é tiro curto. Então, eu estou olhando assim um pouco de fora da bolha e enxergando que existe uma tentativa midiática de explorar, espremer qualquer tipo de questão relacionada a uma licitação aqui, a um pastor ali, mas é coisa que não está estruturalmente vinculada ao presidente da República. Existe o meu lado, como cidadão, e qualquer pessoa da audiência vai entender isso, que é apure-se, tudo, apurem tudo, que legal. Agora, existe o lado CPI Covid, ou a CPI aqui de São Paulo, que foi feita na Câmara de Vereadores, que é o pandemônio, que é essa manobra midiática, narrativa e argumentativa e retórica, no sentido de começar a demonizar tudo e todos. Quer dizer, calma. Isso daí, para mim, só é dor de cabeça, só é dissonância cognitiva, não ajuda em absolutamente nada o debate público. E é feito de uma maneira meio irrefletida, é uma coisa assim, pura agressividade com o intuito único de difamar, de descaracterizar as coisas que estão acontecendo. Então, não tem... A gente não está falando de uma denúncia que envolve a presidência da República, a gente está falando em jornais... a grande e velha mídia tentando impingir ao governo, na figura do Bolsonaro, questões relacionadas a uma licitação no ministério, a questão do pastor, entendeu? Então eu vejo com muita cautela, porque eu não gosto de ficar tão na defensiva assim, que nem alguns comentaristas ficam, de falar, vamos apurar, vamos ver... e levar muito a sério. Eu não estou conseguindo levar muito a sério isso que está sendo veiculado na grande mídia, exatamente por conta da fragilidade dessa narrativa com relação ao que tem sido feito nos últimos 3 anos. Então, eu convido as pessoas a fazer o mesmo. Não simplesmente criticar, porque sabe o que vai acontecer na época da eleição? A gente estava falando sobre isso agora há pouco,
Nossa, você sabe do caso da Covaxin? Tem coisa lá, mas já foi arquivado. Nossa, você sabe do caso de corrupção do MEC? Então, não foi arquivado ainda, a militância da Rosa Weber. Aí você sabe do caso do MEC? Tem que ver. Tá vendo como a corrupção é igual? Tá vendo como o Lula é igual ao Bolsonaro e Bolsonaro é igual a Lula? Então, isso é que me preocupa, essa narrativa fantasmagórica, fantástica dos petistas pipérnicos. Piperno, essa história é uma narrativa ou são fatos? Boa tarde, Paulo, os colegas. Primeiro que a palavra narrativa virou um bombril, né? Virou realmente, assim, o apoio, né, da extrema-direita cínica para tudo. Qualquer coisa é narrativa. Qualquer coisa. Por exemplo, quando mais de 15 prefeitos falam em corrupção no MEC e nesses convênios, nessas intermediações feitas pelos pastores, pelos protagonistas aí do Pastorgate, isso aí é narrativa. Tá vendo como o nome é bom? Isso aí é narrativa, culpa da velha imprensa, culpa da grande imprensa, ou sei lá o quê, sei lá, Globo Lixo, eles usam um monte de coisa aí e tal, né? Aliás, requentado, porque quem usava esse negócio de Globo Lixo era o pessoal do Brizola, 20 e tantos anos atrás, mas ok. Ou então, do PT. Ora, o PT não fez denúncia nenhuma em relação a esse negócio, o PDT não fez denúncia nenhuma em relação a isso, né? Quem fez foi o prefeito dizer, olha, tem prefeito aí do PSC, tem prefeitos de vários partidos, né? Inclusive de partidos da base do governo. Tem prefeito que narrou pedido aí de barra de ouro, compra de milhares de Bíblia, pedágio. E aí, Paulo, você veja, né? Hoje, né? Dia 5 de abril, hoje, o TCU mandou suspender uma licitação bilionária, também do FNDES, também do MEC, né? Para compra de ônibus escolares, porque a suspeita de sobrepreço de mais de 700 milhões de reais. Queriam comprar ônibus de 270 mil por 490 mil. E muitos desses ônibus, aliás, uma frota em tanto, 3.800 e tantos ônibus, e grande parte disso para o Piauí, lá do senador Ciro Nogueira, né? Ministro-chefe da Casa Civil agora. Então, mas claro, tudo isso é, como eles dizem, narrativa, né? Tudo isso é invenção da esquerda, da imprensa podre. Quer dizer, o ministro aí, o que saiu agora, né, o quarto ministro da Educação desse governo, deixa um rastrilho de denúncias aí que, não, isso aí é denúncia eleitoreira, né? Quer dizer, como se nada disso fosse real. E olha, Paulo, eu quero saber o seguinte, já que o TCU mandou suspender essa licitação de hoje, pelo menos que eles apurem o seguinte, quem foi que sugeriu... Oi. Me permita. Vamos voltar para a polêmica do dia em relação aí ao Ministério da Educação, em relação às falas de alguns prefeitos na Comissão Especial do Senado Federal, que foram ouvidos hoje e que relataram justamente esse suposto esquema. 5h37, vamos então para a polêmica agora. Serrão, você avalia como justamente essas falas e como é que fica o discurso do presidente da República depois de tudo isso? Bom, saudações, meus amigos e amados haters. Vocês sabem, todo mundo sabe aqui, é testemunha, que eu sou um inimigo desse modelo do Ministério da Educação. Na minha visão, essa porcaria tinha que ser extinta. Convido aqui o companheiro Vladimir Putin a pensar que Volodymyr Zelensky está lá trabalhando lá e vai lá e taca uma bombinha lá para resolver o problema. Esse troço tem que ser implodido. Aquela estrutura burocrática, ela é ineficiente, ela é errada, ela dá margem a negociatas. É muita negociação. Vamos lá. Compra de ônibus pelo Ministério da Educação lembra muito compra de ambulâncias. Esse negócio envolve muito dinheiro, muito superfaturamento. Isso é típico do Brasil, tá? Isso acontece há vários governos, há várias realidades. A gente tem que mudar o modelo. Esse modelo é inadequado. A verba de educação e de saúde tem que estar com estados e municípios e não numa estrutura gigantesca de Ministério da Educação que ainda tem uma pretensão nojenta, que é a de querer controlar a educação
do país, que é outro absurdo total. Educação é o quê? É a soma da formação moral familiar mais ensino de qualidade. Então é a família e a escola. Não tem que entrar ministério capimunista da educação para comandar nada. Então, o que está acontecendo hoje e vai continuar acontecendo nesse, em outro ou em qualquer governo, é esse descontrole, porque o sistema favorece negociatas, tá? Então, enquanto isso não mudar, nós vamos ter isso aí. Uma hora vai ser o pastor, outra hora vai ser o meliante esquerdológico, mas enfim, sempre haverá a roubalheira. E essa roubalheira depõe contra o estudante brasileiro. Esse sim que precisava ter um ensino de qualidade. Nosso modelo de universidade totalmente absurdo. O Estado brasileiro sustentando universidades. Tem que mudar esse modelo. As universidades têm que investir e tem que ser centros de excelência de ensino e pesquisa, e esse trabalho é que tem que remunerá-las, gerar recursos para ela, porque o Estado não tem condição de ficar bancando isso. Então a gente tem que mudar a concepção desse país. Enquanto isso não acontecer, viva a cleptocracia. Constantino, você acha que essa história pode se alongar ainda? Boa tarde, Paulo. Bom, já falamos antes. Eu acho que sim, a esquerda, a oposição está totalmente engajada nisso. O meu comentário é uma síntese, mais ou menos, entre o que disse o Marco e o Serrão, né? Veja, 1 ou 2 ou 3 prefeitos que seja, mais de 5 mil, né, faz uma denúncia e a mídia, assim como a oposição, que hoje é sinônimo, né, elas tomam isso como um fato. É curioso o duplo padrão. Por que os 3 milhões de reais que o empresário delatou de Caixa 2 do Alckmin, que deve ser o vice do Lula, não é tratado como um fato? Né? A hipocrisia de um Randolfo Rodrigues, que vai pedir CPI, ele adora uma CPI, né? E vai falar que existe agora uma situação de corrupção escancarada, né? Agora, quer dizer, como é que isso pode ser possível, o cara ao lado do Lula, fechado com Lula, falando isso? Então, existe muita hipocrisia, oportunismo, querem pegar a palavra de 2 ou 3 prefeitos contra a de outros, que dizem ter tido tratamento republicano, para tratar como fato consumado que houve corrupção, né? Então, é preciso destacar isso aqui. Tem um oportunismo, ano eleitoral, a mídia e a oposição querem fazer de tudo para derrubar o Bolsonaro. E a narrativa, sim, é uma narrativa criada, é a de que se um prefeito disse uma coisa no MEC, então Lula é igual a Bolsonaro, ninguém pode falar sobre corrupção, próxima pauta. Isso é ridículo, isso precisa ser rechaçado, o Marco está certo nisso. Mas o Serrão traz um ponto mais estrutural, com o qual eu concordo. Eu imagino que tenha fogo por trás dessa fumaça. Porque o MEC é um mastodonte, centralizador, com muitos recursos. É impossível imaginar que o governo Bolsonaro chegou, ainda que um governo mais sério, com ministros mais sérios, é impossível imaginar que cessou a corrupção geral na máquina pública brasileira. É óbvio que não. Então, nós temos que atacar o X da questão aqui, né? O MEC não deveria existir sequer. Enquanto existir o MEC, mesmo um governo como o de Bolsonaro vai ter eventualmente esse tipo de coisa. Essa é a conclusão. Imagina se volta o PT para o poder. Aí a gente sabe que é a farra descontrolada. Fala, Piperno. Está esculhambado aí o adjetivo sério quando você se refere a um ministério que teve Ricardo Vélez, Cláudio Decotelli, aquele que mentiu no currículo. Discordo, acho incompetente. O Vélez para gestor pode ser incompetente, mas é um cara sério, sim. Inclusive, eu conheço ele de longa data. O último agora, do Pastor Gate, o Milton Ribeiro. Você tem 4. Bom. Pastor Gate é narrativa. É verdade, narrativa. Claro, tudo isso é ficção. Inclusive, em 2019... Não, são denúncias, ô Piperno. Você trata como fato os 3 milhões do Alckmin ou não? Veja, pera lá, não são denúncias. Por exemplo, a história do FNDE, a compra lá dos 3 bilhões em laptops lá para rede de escolas públicas, né? Aquilo não é uma ficção. Tanto que foi suspenso o contrato e nunca mais se falou no assunto. Agora, aí que está, Constantino, se naquele momento a corrupção não foi consumada porque alguém denunciou e a história foi, né, para o arquivo morto, eu quero saber, eu imagino que muita gente também tenha essa curiosidade, em saber quem foi o autor daquela tentativa de roubalheira. Porque isso nós não estamos sabendo. Nós também temos, Piperno. Oi? Piperno, nós temos que investigar, nós também temos essa curiosidade, temos que investigar tudo,
Estamos apontando o tamanho do problema aqui, que é a máquina estatal centralizada. Isso sempre vai ser tentador demais, ainda mais combinando com impunidade, né, que a turma do PT está aí para provar que existe no Brasil. Então, nós estamos falando a mesma coisa. Não. Agora, isso não diverge de uma análise que o Marco Antônio faz do oportunismo, do duplo padrão e da hipocrisia de acreditar na palavra de 3 prefeitos como se fosse um fato consumado. Veja, sabe o que é fato são consumado? muitos prefeitos, É uma ameaça do seu candidato, de mapear a casa de deputado federal nos seus estados, para ir lá com 50 militantes meliantes intimidar deputado. Militante meliante é a turma que tenta superfaturar a compra de ônibus escolar. Você sabe o que é Olha meliante? só, tirando dinheiro. Inclusive, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa Isso que é me muito preocupa grave. muito mais. Outra coisa, Marco, é mais uma licitação suspensa. O TCU suspendeu, anunciou hoje. Agora, eu quero saber também, Constantino, quem foi o meliante do Ministério da Educação que tentou passar isso. Não, porque isso acho que nós não vamos ficar sabendo. Eu vou te falar, e aqui não é desvio de assunto, tá, Paulo? Mas o que é coisa de meliante é um pré-candidato à presidência da República falando que você tem que pegar um ônibus, encher com 50 pessoas, ir na casa do deputado, que é de oposição, e sentar com ele, com a esposa e com o filho para fazer pressão política. Isso é coisa de meliante. Isso é coisa de vagabundo, porque isso sim é um discurso de ódio e um discurso virulento e violento. Isso foi coisa que quem falou? O Constantino sabe, você sabe, eu sei quem falou. O Lula estava fazendo o discurso, fazendo ódio à violência. Tem deputada da base do governo que fez pior, jogando até telefone. Imagina se Bolsonaro faz a mesma ameaça. Imagina se Bolsonaro faz a mesma ameaça, como é que a imprensa estaria hoje? Como não fez? Como não fez? Tem deputada da base do governo, deputada importante, que pegou telefone de gente da Anvisa, que votou contra os interesses, soltou em rede social. Como não tem? Pelo amor de Deus. Muito bem, Serrão, mas independente justamente de todas essas questões, inclusive do PT, você acredita que no governo federal há corrupção? Não, vamos lá, tem que separar essa questão, são duas coisas muito diferentes. Você achar que não há corrupção na máquina pública federal, você é um Zé Mané, você é um ingênuo em achar isso. Eu não vou achar isso nunca. Agora, o que não há uma corrupção sistêmica comandada pelo presidente da República ou por gente muito próxima a ele ou à família dele. Isso aparentemente não há, não foi demonstrado até agora. Fica só na narrativa da oposição petista que quer equiparar a picaretagem deles à dos outros, a falta de moral deles à dos outros. E isso não dá para comparar. Eles são incomparavelmente corruptos e incompetentes. Piperno. Não, eu quero dizer, só para não sair do Ministério da Educação. Eu concordo, Piperno. Os laptops, né? Então, eles foram lá, temos uma licitação fraudulenta de 3 bilhões de reais. E essa compra de ônibus escolares, 3.800 e poucos ônibus, de mais 2 bilhões de reais, fora o Pastor Gate, fora o que os prefeitos denunciaram. Então, pegando só os dois casos, eles resultam numa tentativa de roubo, envolvendo 5 bilhões de reais. Quer dizer, o ministro realmente devia estar fazendo Piperno, fake news. No caso do ônibus, por exemplo, haveria um sobrepreço. De 700 e tantos milhões. Aparentemente, então, você não pode pegar a compra toda e dizer que é tudo corrupção. Você está sendo aqui desinformante. Não, a compra... Escuta, ele trabalha... Então você tá bom. É um grande apoiador do Ciro Gomes mesmo. Então tá bom. O Ciro Gomes é que faz essas vamos lá, Constantino. Então a gente vai pegar esses 2 bilhões, a 1 bilhão e 200 é para compra lista e 700 e tantos milhões para o ilícito. Então a gente ia conseguir separar no mesmo pacote... Você está dizendo que é ilícito. Você está dizendo, Marco Antônio já explicou aqui no programa de ontem por que o Estado é tão mal comprador. Não. A Lei 8666 é uma lei importante. A Lei 8666 de licitação é uma lei importante para amarrar um pouco a margem de manobra dos funcionários públicos. Mas ela também, todo mundo sabe que tem um monte de esquema ali para jogar preço para cima quando o governo é comprador. O departamento de compras aí do Ministério da Educação, ele ia conseguir passar um sobrepreço de mais de 700 milhões de reais, assim, silenciosamente, sem que nenhuma autoridade, nenhum controle conseguisse, então, fisgar isso aí.
realmente... Então, você está dizendo que é o sobrepreço. sobrepreço? Você está dizendo que é o sobrepreço. Se você fizer o preço médio... É que nem aquela história do leite moça, que a mídia até deturpou e deu no que deu. Se você fizer o preço médio de quem compra ônibus e comparar isso com o Estado, que é um péssimo comprador por meio da lei 8666 e tudo mais, é óbvio que o Estado vai estar sempre pagando mais para tudo. E outra, é ineficiente. O Estado não só ele é ruim no processo de compra, como ele é um mau pagador também. Então, em muitos casos, o Estado atrasa o pagamento. Isso é embutido no preço. Okay. Mas eu não estou entrando no mérito do ônibus aqui. Só para finalizar, Marco, por favor. O que o Piperno ele confunde propositalmente é o seguinte: é a brincadeira do existe mais um gabinete paralelo conduzido pelo filho do Bolsonaro ou pela família Bolsonaro no Ministério da Educação. Esse é o salto. Sabe que eu não tinha pensado que você... nisso? Mas então, pode ser que tenha, mas é fácil entrar na cabeça da esquerda. Né? Mas porque é o seguinte, 700 mil, assim, você faz assim, ó, e transforma 700 e tantos milhões de reais o intuito que é só iam esse. pro bolso de quem? Muito bem. São 5 horas e 49 minutos. Olha só, um recado rápido aqui no nosso 3 em 1, presta atenção, porque o que eu vou falar agora pode ser muito importante para você que nos acompanha em todo o Brasil. É muito comum notarmos na nossa vizinhança e até em maiores proporções negócios que abrem e não muito tempo depois acabam quebrando. A falência de uma empresa pode ser ocasionada por uma série de motivos e razões e por isso é fundamental que haja planejamento bem feito justamente para que ela tenha sucesso e lucro. A Cris Arcangeli, que é fundadora de 5 empresas inovadoras e CEO de uma das maiores empresas de beleza do Brasil, já foi, inclusive, apresentadora do programa Shark Tank e se tornou uma das grandes empresárias e influenciadoras digitais no nosso país. Vai ser a sua professora e também parceira, ajudando você a montar e executar um plano de negócios para a sua própria empresa. Para você se inscrever nesse curso que eu estou trazendo aqui para vocês, é muito simples, basta vocês acessarem agora o site da New Cursos, que é newcursos.com.br, niucursos.com.br, para que você possa garantir 50%, Piperno, de desconto, mas só vale até sexta-feira. E olha, dá para parcelar em 12 vezes sem juros e o curso inteiro da Cris Arcangeli sai por menos de R$2 por dia. Então, começa agora a construir o seu negócio e torná-lo um grande sucesso com quem mais entende do assunto. Na minha vida de empresária, milhares de propostas apareceram na minha mesa. Mas com o tempo, eu aprendi só a aceitar projetos com potencial de sucesso. Chegou a sua hora. Eu, Cris Arcangeli, vou ser sua parceira de negócios. Para que a sua ideia dê certo, ela não pode ser apenas uma boa ideia. Precisa de planejamento, organização e, principalmente, uma boa precificação. E eu já passei por essas etapas diversas vezes e sei exatamente o que você precisa fazer para que a sua empresa comece da maneira correta. Se você estava sem coragem ou precisava de ajuda para começar o seu negócio, não tem por que esperar. Acesse newcursos.com.br e se inscreva já. newcursos.com.br. Espero lá. Vamos construir um negócio de sucesso juntos. Muito bem, gente, esse é o site da nossa New Cursos, newcursos.com.br. Eu tenho mais alguns minutos aqui para a gente continuar a discussão sobre esse suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação. Marco Antônio, vou pedir para você 18 segundos. Então, vamos lá. A gente tem, Paulo, aqui uma visão muito clara de uma imprensa que busca, ao invés de novo, isso que me incomoda, tá? A busca pela verdade virou secundária, virou muito mais uma busca de militantes em apoiar alguém ou em criticar alguém que eles não consideram a pessoa adequada para o cargo. Perfeito. Isso é que gera essa falta de credibilidade da imprensa e a busca por pessoas que se manifestem de maneira espontânea, livre e desimpedida nas redes sociais. 5 horas e 52 minutos. Constantino, o seu breve comentário, por favor. Meu breve comentário, tudo tem que ser investigado, tem algumas coisas e algumas denúncias ruins aí para o MEC nessa gestão e que tem que ser apurado, mas a oposição, junto com a mídia que virou sinônimo, estão fazendo um escarcéu por puro oportunismo. Piperno. Ainda bem que a gente tem boa parte da imprensa que não se submete aí ao chapa-branquismo, né? Tem que investigar mesmo. Serrão, por favor. Submete ao Lula. Polícia Federal, de novo, cumpra o seu papel e levante as picaretagens.
Com certeza tem muitas.